Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Qualquer hora que estejam aí, o importante é a gente aprender e estudar, né? Vamos agora resolver vários exercícios, aqueles exercícios que nós deixamos lá para vocês, né? Um patuá de exercícios, um monte de exercícios para vocês fazerem, para poder fixar as ideias na cabeça. E agora vamos resolver cada um passo a passo, né? Vamos lá. Exercício de fixação parte 1. Vamos fazer alguns. Depois a gente faz outro vídeo com outros para ficar mais fácil vocês estudarem. Gente, esse primeiro aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, laser, a ponta do laser. Vamos lá, esses tem alguns exercícios que são do ENAD, vocês viram aí, né? Esse ENAD é o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Então isso é feito para quem? Para as engenharias, para os cursos de universidade, faculdade, para ver como é que tá, como está e como andam as nossas entidades e universidades, certo? Então, ó, a figura acima representa o resultado de um estudo de capability, de um processo. Com base em uma amostra de 50 peças não sequenciais, colhida durante um período de produção contínua de uma semana, né? Considerando as informações acima, responda objetivamente os questionamentos a seguir. Considerando isso. Letra A. O processo é capaz de atender a tolerância especificada? Justifique a sua resposta com base nas informações apresentadas acerca da dispersão e da tolerância. Vamos lá, gente. Aqui está o processo. Aqui a média do processo. Note que ele está até 3 desvio padrão. Para um lado, 3 para o outro. Se eu considerar 3 e 3, né? Então 97% está caindo dentro dos 3, mais 3 sigma, menos 3 sigma. Porém que o limite superior de tolerância é aqui, ó. Esse é o limite, que está a 2 sigma. Quer dizer, a 2 sigma daqui e 2 sigma de cá. Só que para cá, os processos estão entregues, porque o limite inferior é esse aqui. Então está bem distante de gerar produto não conforme. Mas aqui está gerando produto não conforme. Isso aqui é produto não conforme, gente. Certo? Quantos por cento tem aqui mais ou menos? Se mais ou menos 2 sigma é 60, é 95%. Não é isso? Que a gente aprendeu. Mais ou menos 1 sigma é 68, mais ou menos 2 é 95 e mais ou menos 3 é 97,3. 95 sobrou 5, que é 5 é esse lado mais esse lado. Só que esse lado tá bom. Então a metade é 2,5. Então esse aqui é 2,5. 2,5% está sendo gerado de sucata. Então em relação à dispersão, e a tolerância, o processo está gerando 2,5%. Aí você vai escrever, ó, o processo gera 2,5% de probabilidade de gerar produto não conforme, né? Está gerando 2,5% de produto não conforme. Com isso, o processo não é capaz de atender. O processo não é capaz de atender. O processo é capaz de atender? Não, não é capaz de atender. Por quê? Ele já está gerando 2,5% de produto não conforme devido à sua dispersão. E a sua média está muito deslocada em relação à média do processo, da especificação. Se também tivesse mais para cá, poderia ser que ele atendesse, mas não está. Então tudo isso você vai escrever aí para justificar, tá? Isso seria a resposta. Considere que o setor de qualidade planeja instalar uma inspeção 100% nessa variável, para garantir que seja utilizadas somente peças de acordo com a especificação definida. Que outra ação poderia garantir a utilização de peças que atendam a essa especificação? Justifique. A qualidade quer colocar uma inspeção 100%. Por quê? Porque está gerando um produto não conforme. Ele quer entrar com a inspeção 100%. Certo? Qual é a outra ação que eu posso fazer para eliminar essa inspeção 100%? Gente, se eu pegar essa média aqui e deslocar ela para cá, e vou deslocar 2 sigmas, certo? Eu estou com 1 sigma fora.
Se eu deslocar 2 sigmas, eu vou ficar com 1 sigma de folga. Então eu vou ter uma capabilidade bem maior, uma capacidade maior. Então uma das ações é movimentar a média em 2 sigma para esquerda, né? Nossa esquerda, né? Para igualar a média do processo com a média da especificação. Outra é reduzir a dispersão, diminuir essa curva, fazer com que ela faça isso. Aí eu vou estar com uma folga da especificação superior e com isso eu vou conseguir um CPK e um CP mais elevado. Tá? Então, ou eu mexo na média, melhoro a média, ou eu melhoro a dispersão. São as duas coisas que eu tenho que fazer. Simples, né? Essa questão vale 4 pontos, vale 6 pontos, 10 pontos numa questão só. Mas é simples, é quem sabe, né? Quem não sabe, não sai do canto. Então vamos partir para outra. Exercício 2. Como é que é esse agora? Vamos ver. Uma empresa produz eixos de motor, todos com a mesma especificação, utilizando 2 processos diferentes de usinagem, A e B. O valor nominal VN, a tolerância especificada com o limite superior LSE e o inferior LE, e as curvas de processo de usinagem do diâmetro dos eixos X de um lote estatisticamente significativo são mostrados na figura acima. Olha, limite de especificação inferior, limite de especificação superior, valor nominal, esse é o processo B, está aqui ó, o blocacina menor, menos disperso, o processo A está mais disperso, porém está mais perto da média, está mais em cima da média, o outro desviou um pouco da média, mas tem uma folga aqui. Vamos continuar lendo. A partir dessas informações e das curvas apresentadas na figura, é correto afirmar que ambos os processos estão sob variação de causas aleatórias. Gente, causas aleatórias é o mesmo que dizer comuns, causas comuns. Aqui, gente, a gente não consegue enxergar causas comuns e causas especiais nesse tipo de gráfico. A gente consegue enxergar causas comuns e causas especiais no gráfico de comportamento. Quando eu faço comportamentos, limite de controle e média e vejo os pontos, como ele está, se der ponto fora, aí tem causa especial. Se der 7 pontos consecutivos para baixo ou para cima, pontos acima da média, aquele parangolé que vocês aprenderam lá fazendo as cartas de controle. Então lá é que eu consigo ver se os processos estão sob causas especiais ou aleatórias. Então isso aqui eu não consigo enxergar, então eu vou ignorar. Esse está errado. Ambos os processos estão sob variação de causas aleatórias? Não sei. Só verificando o que? A carta de comportamento. A essa sim. 2. Ambos os processos atendem a tolerância especificada? Gente, esse aqui ó, está dentro do processo e tem uma folga. Esse está em cima, mas está atendendo. Então aqui eu posso considerar que eles estão atendendo, porque eles estão atendendo a especificação. A média de cada processo está adequada em ambos os casos, considerando-se o valor nominal. Veja, ele está dizendo se está adequada. Gente, eu estou garantindo aqui a média do processo está em cima da média da especificação. Só que a média desse processo está um pouco afastada, mas eu garanto a tolerância. Então essa minha média aqui está adequada. Ela não está em cima, mas está adequada. Ele não perguntou se está em cima da média, se está adequada. Então eu vou considerar também que aqui está certo. O quarto, o número de eixos fora da especificação em ambos os casos é elevado. Mentira, aqui ó, tem uma folga, então não tem elevação. E aqui é o que? Se o processo piscar, ele pode dar um problema. Mas não é elevado. Não é elevado. Elevado seria se o processo tivesse, essa curva aqui tivesse assim, por exemplo. Aí aqui já seria alto. Ou esse processo estivesse aqui assim. Aí já teria esse aqui tudo alto. Mas não é, né? Então, esse quarto também. Então, só me restou o 2 e o 3. Só o 2 e o 3 está certo. 1 e 2 não, que 1 não está. 1 e 3 não, que 1 não está. 2 e 3, 2 e 3. Opa. Você nem vai ver o resto, porque o resto 2 e 4, o 4 está fora. 3 e 4, o 3 está dentro, mas o 4 está fora. Então, o certo é o 2 e 3, letra C. Vamos partir para outra? 3. Esse é grandão de texto, né, gente? Vamos ler. Também do Enad. O Enad faz isso, faz um textão enorme, faz um blá 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 blá, para ver se você tem um entendimento realmente da situação.
Então vamos ler devagarzinho que a gente vai entender. Ó, deixa eu pegar aqui a Fortaleza. Um engenheiro de produção responsável pelo planejamento e controle da qualidade da linha de produção de tubos e conexões em PVC está sendo questionado pelos altos custos de retrabalho que um novo item A05 vem gerando desde que se iniciou a sua produção há 5 meses. O item é enviado para retrabalho quando seu diâmetro excede o limite superior de especificação. O processo de produção deste item é controlado por meio de gráfico de controle da média e da amplitude, gráfico de Short, que monitoram o diâmetro dos tubos produzidos. Os limites de especificação definidos pela engenharia do produto para o diâmetro do tubo A05 é 0,90 mais ou menos 0,20 centímetro. O engenheiro e sua equipe analisaram os gráficos de controle da média e da amplitude. Você sabe aquele gráfico de controle, né? Média e amplitude. Desde o início da produção do tubo e observaram que o processo sempre esteve dentro dos limites superior e inferior de controle dos gráficos. E, portanto, o processo está no estado de controle estatístico apresentando apenas sua variabilidade natural. Natural, comum ou aleatória, como chamam. Vocês vão escutar muito. É aleatória, que é igual a comum. Quando falar comum, comum. Quando falar natural, é comum, é aleatório, natural. Tá? Essas três palavras são a mesma coisa. Concluíram, então, que a causa do alto índice de retrabalho é devido às especificações do projeto e ou à própria variabilidade natural do processo de produção. A equipe sabe que a variável de controle de diâmetro é normalmente distribuída com média do processo igual a Mi igual a 1 centímetro, a média, e dividido para o processo igual a sigma 005 centímetro. Utilizando a tabela de distribuição normal, padrão acumulada, qual é a porcentagem de itens A05 que são enviados para retrabalho nesse processo de produção e que vem gerando alto custo. Ele quer saber quais são o percentual de produtos que está acima da especificação máxima, né? Que não é isso, quando vai para acima da especificação máxima, ele gera um retrabalho. Gente, então é o seguinte, a especificação é 0,90 mais ou menos 0,20, então quem é meu limite de especificação superior? Vai ser 0,90 mais 20, né? 1,10. 1,10 é a especificação. A média é 1, dividido padrão é 0,5. Vocês vão fazer usando a distribuição normal da tabela. Depois que eu fizer isso aqui, eu vou fazer com o Minitab, né? Para ficar mais fácil para a gente aprender mais ainda no Minitab, né? Deixa eu abrir aqui o Minitab. Abrindo o Minitab, deixa eu manter isso aqui. Abrindo aqui o Minitab. Pronto. Aqui a gente vai aonde? Gráfico. Gráfico de distribuição de probabilidade. Eu vou visualizar a probabilidade que eu quero visualizar. Ok. Sempre eu vim para aqui. Ok. Aqui, distribuição, vou considerar que é normal. A média é 1, não é isso? Cadê? Média 1. Desvio padrão 0,05, não é isso? Desvio padrão 0,05, tá aqui. Ok. Área sombreada. Eu vou dar o valor de x, que eu quero saber acima de x, que x é 1,10. Gente, ó. Esse aqui é abaixo de x, esse é acima e abaixo de x, esse aqui é entre x1 e x2, e acima de x é esse 1 aqui, ó, é acima de 1,10. Já botei meu valor de x, dou um ok. Agora vai me dizer o valor. Olha. 0,02, 2,275%. Se eu voltar lá, o número que é 2, está até arriscado já, 2,265. Esse é o percentual de produtos não conforme que está gerando alto custo. Veja, 2%. Está gerando um alto custo. Vai ter que melhorar esse processo. Então, gente, isso foi feito com o Minitab e é dessa maneira que vocês vão fazer, tá? Gravem aí.
o resultado e vamos partir para o outro. Olha isso aqui, gente. Voltar aqui com a setinha, ponta do laser. Uma empresa que produz tubos e conexões em PVC está desenvolvendo um novo produto mais resistente devido à demanda de mercado. A empresa pretende usar uma linha de produção já existente para a manufatura de novo produto. O engenheiro Davi, responsável pela linha de produção, sabe que o diâmetro médio dos tubos produzidos pela linha de produção é 105. Isso é a média. Vou pegar até uma canetinha aqui para riscar. Isso é média. Diâmetro médio, ó. E o desvio padrão é 5. Esses dados foram obtidos por meio de uma série histórica, quando o processo se encontrava em estado de controle estatístico. Os dados seguem uma distribuição normal de probabilidade. Já considera que é um dado normal, né? A equipe de engenharia do produto enviou para Davi as especificações do diâmetro do produto. O limite superior, ó, o limite superior é 105 e o limite inferior de especificação, ó, LIE, é 95. Qualquer tubo produzido com diâmetro inferior ao LIE ou superior ao LSE é considerado refugo. Tudo que for acima do limite superior é refugo. Tudo que for abaixo do limite inferior é refugo. Então, na situação descrita, se Davi puder ajustar a média do processo da linha de produção, em qual valor ele deve ajustá-la para obter uma porcentagem mínima de refugo? Aqui está as respostas. Então, vamos pegar um papel em branco aqui. Pronto, isso aqui em branco. Deixa eu pegar aqui a caneta preta. Vamos começar assim, vou fazer uma linha aqui. Fazer uma média. Essa média aqui é 105, que é a média de produtos. E ele falou que o desvio padrão é 5. Então, mais ou menos 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui. Então, vou botar 3 desvio padrão. 5 aqui, mais menos 1 aqui, mais um 5 aqui. Então, aqui está o desvio padrão, tá? Isso aqui é um desvio padrão. Esse tamanho aqui. Então, 105 mais 5 dá 110. Aqui vai para 115. Aqui é para quanto? 120. Aqui também é um desvio padrão, é menos um desvio padrão. 105 menos 5, que é o desvio padrão, vai para 100. Aqui vai para 95. E aqui vai para 90. Concorda, gente? Ficou quase um coraçãozinho aqui agora, tá? Vamos lá. Então, o teu processo é mais ou menos isso aqui, ó, pelo desenho. Como o desvio, a curva vai desviar por aqui acima, porque um desvio padrão. Então, mais ou menos por aqui. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer bem... Pronto, mais ou menos isso aqui é o teu processo. Mais ou menos isso é o teu processo, tá? Não precisa ficar lindo. Só que o limite de especificação, vou pegar ele vermelho, ele disse que o limite inferior era 95, era aqui, ó. O limite de especificação é o limite inferior de especificação, que é 95. E o limite superior de especificação é 105, está aqui em cima da média. Então, limite superior de especificação igual a 105. Opa! Então, esse é o processo. Note que o processo aqui está os limites e o processo está aqui dentro. Então, eu já estou fazendo o que? Isso tudo aqui de produto não conforme. Certo? E isso tudo aqui, quantos por cento são? É a metade do processo, é 50%. Então ele fala, o que é que o Davi lá tem que mexer na média? Para que lado ele vai mexer na média do processo para garantir a menor refugo? Vamos lá, se eu crescer com esse processo para cá, se eu vir com essa média para cá, né? Vamos até desenhar aqui, ó, pegar o preto.
Se eu jogar essa média aqui para o 110, o processo vai ficar por aqui, ó. E nesse caso, eu vou estar gerando muito mais que 50%. Então, cada vez que eu me afastar para lá, eu vou gerar muito mais que 50%, até fazer tudo sucata. Então, não dá. Não dá para eu andar para cá. Se eu andar para cá, eu aumento o meu refúgio. Então, eu vou andar para cá. Se eu andar para o 100, se eu arrastar daqui para o 100, aqui vai estar o processo. A média vai estar aqui. Então, gente, aqui vai estar um sigma do 100. Um sigma para um lado, um sigma para o outro. Então, mais ou menos um sigma, eu tenho 68% dos produtos. Ok, está dentro da especificação, porque a especificação é 95 mínimo e 105. E para esse processo aqui, vou fazer o seguinte, para visualizar melhor. Deixa eu apagar ele aqui. Vou colocar o azulzinho para ele ficar aqui, ó, esse azul. Eu tenho 68% dentro da especificação, que é isso aqui, ó. E eu vou ter o que? Somente essa parte aqui fora do azul e essa parte aqui fora. Essa mais essa é 100 menos 68, que é quanto? 32%. Então, eu já reduzi de 50 para 32. Então, beleza, eu vou ter que só andar para o 100. Se eu andar o azul para cá, nota que eu vou de novo gerar 50% de sucata. Então, não, tem que ficar aqui. Então, o máximo que eu posso fazer agora, só com a média, é arrastar a média de 105 para 100. Olha, e tem resposta, de 105 para 100. Vou levar a média para 100. Então, esse aqui é o resultado. Entendeu, gente? Daqui o azulzinho. Eu vou agora só sucatear 32%, que antes eu sucateava 50%. Vou só sucatear 32%. Ok, gente? Vamos partir para outra. Qualquer dúvida, manda lá no Telegram. Qualquer dúvida, vai no Telegram e pergunta pra gente. Aqui. Quanto às três situações de cababilidade de processo CPK apresentadas acima, que são essas aqui, conclui-se que a situação 1. A situação X apresenta CPK menor que 1 e o processo não é capaz de atender as especificações. Vamos lá, X menor que 1, gente, ó, já está o limite superior, está cortando, né? Então ele não é capaz, com certeza é menor que 1. É menor que 1 e não é capaz, então aqui está certo. Certo? Y apresenta CPK maior que 1 e o processo é capaz. Y, ó, os limites de contorno estão afastados aqui. CPK não está tocando, graficamente ele não está tocando no limite superior, então ele está sendo maior que 1. Quando ele toca aqui, ele está sendo igual a 1. Quando ele já se afasta, ele começa a ficar maior que 1. Então aqui ele está maior que 1 e o processo é capaz. Certo também. Z apresenta CPK maior que 1. Z, CPK maior que 1, gente? Mentira já, né? Já está cortando aqui, ó. CPK maior que 1 tem que ser assim, ó. Não pode estar cortando o limite. Então aqui já está errado. CPK maior que 1 e o processo é capaz. Capaz do quê? Já está fazendo coisa aqui errada. Já está fazendo coisa errada aqui. Então esse aqui está errado. Y apresenta CPK menor que 1. Não, né? A gente já falou que ele é maior que 1 e não é capaz, nada a ver, né? Então também aqui está errado. Ao contrário do... Se você errar o Y aqui, você vai acertar esse aqui que está errado. Então ficou 1 e 2. 1 e 2 apenas, olha. Já matou a questão aqui, né? Porque 1 e 3 não é, 3 não é, 3 não é também, 3 não é também e todos não são. Então só apenas 1 e 2. Entenderam, gente? Vamos continuar? Exercício de fixação. 6. Um processo está caracterizado por uma distribuição normal com média 52 gramas e um desvio padrão de 1,5 gramas. Sabendo que a especificação de nossos clientes são 50 mais ou menos 4, calcule o CP e o CPK do processo e analise se o mesmo atende às especificações do cliente.
Então vamos lá, quem é o CP? O CP é o limite superior, 50 mais 4 é 54, menos o limite inferior, que é 50 menos 4, vai para quanto? 46, sobre 6, vezes sigma. Quem é o sigma? Desvio padrão, 1,5. 1,5. Quanto que dá isso, gente? Vamos pegar a calculadora aqui. 54 menos 46 dá quanto? Dá 8, né? Porque é a tolerância, 8. E 6 vezes 1,5. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 3, 9, né? Então, quanto é que é 8 dividido por 9? Se eu pegar 8 dividido por 9, vai me dar 0,8888888. Então, 0,89. Esse é o CP. Esse é o CP. O CP é 0,9. Agora, quem é o CPK? Temos que fazer o CPK superior para saber se ele é maior que o CPK inferior, né? Vamos fazer os dois, não é isso? Quem é o CPKS superior? Vai ser quem? O limite superior, que é 54, menos a média. Quem é a média? 52. Sobre 3 sigma, 1,5. Quanto é que é isso? 54 menos 52, 2. 3 vezes 1, 3. 3 vezes meio, 1,5. Então dá 4,5 aqui, né? 3 vezes 1,5 dá 4,5. Que quanto é que é 2 dividido por 4,5? Quem já fez esse resultado, eu vou fazer aqui agora 2 dividido por 4,5. Vai me dar 0,44444. Então 0,44. Isso é o CPKS. E quem é o CPKI? Vai ser a média, 52, menos o limite inferior. Quem é o inferior? 46. Sobre de novo 3 vezes 1,5, né? Isso aqui é igual a quem? 52 menos 46 dá 6. Sobre 4,5, né? Quanto é que é 6 dividido por 4,5? 6 dividido por 4,5 vai me dar 1,33. Olha, 1,33. Coisa boa, gente. E agora? CPK tá bom? Não, tá ruim, muito baixo, menor que 1, então não é capaz. E outra, quem é o CP, o CPK? O CP já descobri que é 139, menor que 1, está ruim. Mas o meu CP, meu CPK quem é? É o menor dos dois, então é esse aqui, ó, 0,44, que ele está desviando mais para o lado positivo. Ele está desviando mais para o lado positivo. A média do processo está acima da média da especificação e para cima. Então aqui a gente analisa, já vê que não atende a especificação, está muito baixo, 0,44. Ok, gente? Então esse aí seria essa resposta aí, tá? Agora vamos fazer o exercício de fixação 7. Um processo está caracterizado por uma distribuição normal com média 99 gramas e um desvio padrão de 0,8. Sabendo que as especificações do nosso cliente são 100 mais ou menos 4 gramas, calcule o CP e o CPK e a capacidade geral do processo. E aí? É o CP e o CPK, né? Então, deixa eu pegar aqui a canetinha. Caneta. Então, primeiro foi o CP. Quem é o CP? Limite superior menos limite inferior, gente. Então, é 104. Não é? 100 mais 4. E 100 menos 4, que dá quanto?
96 é o limite inferior. Sobre 6 sigma, que é 0,8. Quanto que dá isso? Vamos lá. Vamos fazer 104 menos 96 dividido por... Deixa eu fechar aqui, que está errado isso aqui. 104 menos 96 dá 8, né? Então 8 dividido por 6 vezes 0,8. 1,66. Então isso aqui vai dar 1, é 66666, então 167. Esse é meu CP. E quem é o meu CPK? Vou calcular o CPKS superior, que é quem? O limite superior menos a média. Limite superior 104 menos a média, que é 99, sobre 3 vezes sigma, que é 0,8. Isso é igual a quem? 104 menos 99 dá 5, né, gente? 5 dividido por 3 vezes 0,8. 2. Ah, me dá um 2 aqui, ó. 2,08. 104 menos a média, né? Ó, 2,08. Então vamos ver agora quem é o CPKI. Que vai ser o limite inferior, vai ser a média, menos o limite inferior. Quem é a média? 99. 99 é a média, menos o limite inferior. Quem é o limite inferior? 100 menos 4, 96, que eu botei aqui. Então 96. Dividido por quem? Por 3, vezes 0,8. Certo? Agora, eu tenho quem? 99 menos 96 dá quanto? 3, né? Então 3. Vamos lá, 3 dividido por 3 vezes 0,8. 1,25. Então aqui é 1,25. Então, gente, quem é o meu CP 167? Beleza, bom demais. Quase 2, 6 sigma, né? Só que dos dois, o menor é o meu resultado. Então, CPKI vai ser o meu CPK. Meu CPK eu vou chamar de 1,25. Que isso também está bom, né? Acima de 1 já está capaz. 1,25 já é bem capaz. Não está igual a um automobilista que seja 1,33, mas 1,25 está capaz. Então, CP muito bom potencial e o CPK é capaz, ok? O processo tem uma capacidade boa. Vamos fazer o outro? Exercício 8. Uma junta deve ser apertada a 70 Nm, mais ou menos 10%. Uma ferramenta é testada e obtemos uma média de 71 Nm e um desvio padrão de 1,2 Nm. Determine a capacidade do processo pelos indicadores CP e CPK. Então, vamos lá. Quem é o meu CP? Limite inferior, vamos lá. Então, limite superior de especificação, quanto é que é? É 70 mais 10%. Mais 7, então é 77. E o limite inferior de especificação é igual a quem? 70 menos 10%. 70 menos 7 dá 63. Esses são os limites. Então, meu CP é 77
menos 63. Dividido por 6 vezes sigma, que é 1,2. 77 menos 63 vai me dar 14, né? Que é 7 para um lado e 7 para o outro, 14. Dividido por 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, né? Então dá 7,2, né? É isso? Então 14 dividido por 7,2. 14, 6 vezes 1,2 dá igual a 7,2, como eu tinha falado. Então 14 dividido por 7,2 vai nos dar 1,94. 1,944444494. Tem uma dízima aqui. Meu CPK superior. Quem será? Limite superior, que é 77, menos a média, 71, sobre 3 vezes 1,2. Quanto dá isso? 77 menos 71, 6. Vezes 3 vezes 1,2. Quanto que dá isso? Vamos lá de novo. Calculadora. 6 dividido por 3 vezes 1,2. 1,666666. Então, 1,67. Também tá bom, né? CP deu 1,94. Tá espetacular. CPKS 1,67. Muito bom. Vamos ver quem é. Se o CP cair, vai ficar menor. Se o CP cair der menor, então a gente fica com ele, né? Quem é o CPKI? A média. Quem é a média? 71. Menos o limite inferior, 63. Sobre 3 vezes 1,2. Quanto que dá isso? 71 menos 63 dá 7, 8, né? Dá 8. Dividido por 3 vezes 1,2. 3 vezes 1,2 dá igual a... Eita, mentira. 3 vezes 1,2 dá igual a 3,6. Isso aqui cabe um 3,6 aqui embaixo. E quando eu fizer 8 dividido por 3,6, vai me dar um 2,2222222 até eternamente. 2,22. Gente, a gente escolhe aqui do CPK o menor, né? Então 167 é o que vale. E aqui é o CP. O CP 194, ótimo. O CPK de 167 também está muito bom. Então o processo é muito capaz, tá? Esse eu ignoro, tá? Não me interessa. Porque me interessa, por que esse aqui que me interessa? O processo está mais próximo do limite superior. Está mais próximo do limite superior. Então, quando ele fica mais próximo do limite superior, ele se afasta do limite inferior. Então, essa parte fica mais folgada. Por isso ficou 2,22, mais folgado. E ele aproximou-se, mesmo se aproximando, não estando centralizado, ele está aproximado do limite superior, ele tem uma grande folga, tanto que ele está no 167. Está muito bom o processo. Vamos seguir para o outro. O peso molecular de um polímero deveria ficar entre 2100 e 2350. 2100 e 2350. Isso aqui já são os limites, né? 50 amostras desse material foram analisadas e obteve-se a média de 2250, uma média, com um desvio padrão de 40. Supondo que os pesos moleculares tenham distribuição normal, determine a capacidade do processo pelos igual CP e CPK. Então, gente, CP vai ser o máximo menos o mínimo, né? 2350, que é o máximo, menos o mínimo, que é 2100, sobre 6 vezes 40, que é o desvio padrão. Então, gente, quanto é que vai dar isso aqui? Vamos lá.
2.350 menos 2.100 vai nos dar 250. Se eu dividir isso por 6 vezes 40, vai me dar 1,04. Então, 1,04. Deu 041, 04. Quem é meu CPK superior? Eu vou ter o limite superior, 2.350, menos a média. Quem é a média, gente? 2.250 é a média. 2.250. Sobre esses mesmos aí, 6 vezes 40. Tá? Então, quanto dá isso? 2.350 menos 2.250, que vai nos dar 100. 100 dividido por 6 vezes 40, que vai dar 0,41. 0,41. Ó, o CP já deu 1 assim na tarrasqueta, 1,04. Já deu um pouquinho acima de 1. Já ficou um pouquinho capaz do que o escassamente capaz, que a gente considera igual a 1, né? Ele já ficou um pouquinho maior, melhorou. O CPKS 0,4, então tá muito desviado, tá muito ruim. E quem é o nosso CPKI? CPKI. Então, pelo jeito, ou ele vai ficar menor do que esse, pior do que está, né? E tudo pode piorar, né? Nada pode ficar tão ruim que não possa piorar. Então, é a minha média, 2.250. Menos o limite inferior. Quem é o inferior? 2.100. 2.100. Dividido por 6 vezes 40. Que não muda, né? Opa, tem algo de errado aí. Aqui não é 6, né, gente? Aqui é um 3, né? Então eu fiz errado. E aqui também é um 3, né? Vou apagar. Olha, quando a gente não tá ligado. Opa, isso aqui não é um 6. Isso aqui é um 3. Gente do Deus, isso aqui é um 3. E aqui também é um 3. Porque eu tô pegando a metade. 6 é o CP. Meu Deus do céu. Apaga também esse resultado. Já tava acabando com o processo do cara. Vamos ver agora a verdade, né? Vamos ver a verdade, né? É praticamente multiplicar por 2, né? O 0,4. Então ali, gente, 2.350 para tirar a prova, menos 2.250, isso é igual a 100 dividido por 120, né? Que é 3 vezes 40, que é igual a 0,83. Então aqui, ó, 0,83. Certo? Agora, mesmo assim ainda tá ruim, né, gente? Não chegou nem a 1. Tudo bem, não tava pior com o 0,4. E o CPKI? 2.250 menos 2.100, que dá igual a 150, dividido por 120. 3 vezes 40, né? 1,25. Ó, até melhorou aqui, ó. Até melhorou no CPKI, mas só que isso não adianta. O que adianta é esse aqui, o menor valor. Então, CPK, que é o que aprova realmente os processos, 0,83. Está ruim, abaixo de 1. Então, temos que corrigir. Ou mexer na média, né? Trazer esse CP, que está 1,4, e encostar mais perto da média, já que a média dele não está igual. Está afastado, 0,3. Tanto que você, quando olhar, o CPK vai ser igual ao CPKS quando esse CPKS e o CPKI forem iguais. Aí o processo vai estar centralizado. Mas não, veja que ele está descentralizado para o limite superior. Ele está mais próximo do limite superior. Por isso que ele está dando menor no limite superior. E está se afastando do limite inferior. Aí ele está dando um espaço maior, uma folga maior. Então, esse processo não está centralizado e não está bom. Porque o CPK está dando 0,83. Ok, gente? Então, quem aprova realmente é aqui, ó.
tem um potencial mais ou menos, dando 1.04, porém desempenho não existe. Qual é o próximo? Esse aqui agora, diferencinho, né? Baseado no gráfico a seguir, determine a capacidade do processo para um desvio padrão de 1. Ó, o desvio padrão é 1, tá? Então eu tenho que ler o gráfico para saber qual é a capacidade do meu processo. Vamos lá. Limite superior, limite inferior está no 46. Limite superior é o up, tá? Up 54. Aqui está o meu processo, onde o alvo está aqui no meio, o alvo é 50. A média do processo é 50. 50 para 52, ó, 51 está aqui, ó. Então aqui é 50,5. Então está dando de meio em meio, ele está batendo um processo aqui, ó, de meio em meio. E o desvio padrão é igual a 1. Então a minha média aqui do meu processo, a média do meu processo está igual a 50, 51, 51,5. 51,5. O desvio padrão já foi dado, que é igual a 1. Ele quer saber a capacidade do processo. Os limites são o limite superior de especificação é o 54 e o limite inferior de especificação é o 46. Então, gente, quem é o CP? CP vai ser quem? 46, 54 menos 46 dá quanto? 4 para 46 mais 4, né? 8. Dividido por 6 vezes 1. 8 dividido por 6. Quanto é que é 8 dividido por 6? 8 dividido por 6. 1,33. 1,33. Isso é o meu CP. E meu CPK? Gente, meu CPK ele está desviado. Aqui está o alvo. Ele está desviado para o lado do limite superior. Então o CPKS vai dar menor que o CPKI. Então não me adianta calcular o CPKI. Então o valor do CPKS é o que vai ser menor. Então CPKS é igual a quanto? Limite superior, que é o 54, menos a média. Quem é a média? 51,5. Sobre 3, que é um lado só da curva, só um lado. Sigma, que é 1. 3 vezes 1, 3, né? Que é 1 vezes, tá? Quem é que é isso aqui? Vamos lá. 54 menos 51,5 me dá 2,5. Que eu divido por 3 vezes 1, que é 3, me dá 0,83. 0,83. Pronto. CPK, como eu disse, né? Só calculei o CPKS porque eu sei que o alvo está aqui, ó. A média está aqui, a média da especificação é essa, e a minha média do processo está mais próxima do limite superior e mais afastada do limite inferior. Então eu sei que o meu CPKS vai ser o pior. Esse vai ser pior. Então eu calculei ele, CPKS. Se eu calcular o CPKI, vai dar maior. Então não me interessa. Então a capacidade do processo é o que? CPK 1,33 está bom. Porém o CP está bom com 1,33. Porém o CPK está ruim com 0,83. Porque já está, ó, gerando produtos não conformes. Por isso que o CPK está menor que 1. Já está gerando produtos não conformes. Essa linha toda aqui é não conformidade. Acima do limite superior. Tá, gente? Esse é mais um. Então, vamos lá, vamos seguir. Esse aqui. Esse é mais textual.
O controle estatístico do processo, CEP, é uma metodologia para monitorar e orientar o processo produtivo, fundamentado em procedimentos estatísticos. Amostras aleatórias de produtos são coletadas no processo de acordo com as normas especificadas de amostragem do processo. Beleza. Seus atributos são medidos e inseridos em cartas de controle. Isto pode ser feito com o apoio de computador. Beleza. Com relação aos termos mais utilizados no CEP, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. Tá. Então vamos ler aqui. Quem for F, quem for falso, a gente vai dar um F. Quem for verdadeiro, a gente bota um V. Primeiro, processo é um grupo de atividades interrelacionadas ou interativas que convertem insumos e matérias-primas em produtos. Perfeito. Processos são várias etapas, interativa, interrelacionadas, sequenciadas, né, programadas, e eu vou converter um insumo e matéria-prima em produto. Um processo eu posso dizer que é isso, né? Ou em produto ou em serviço, mas não mentiu, falou produto, então aqui é verdadeiro. Processo estável é quando apresenta uma condição de controle estatístico e está sujeito somente às influências aleatórias. Gente, o que é aleatória? Influências aleatórias é igual a causas comuns. Tá lembrado lá do curso da parte de capacidade, comportamento do processo? Quando ele só tem causas comuns, que você joga no menu de tábuas de dados, não aparece nenhum pontinho vermelho, né? Se todos aqueles testes forem marcados lá, todos os testes, passou por todos os testes, não apareceu nenhum ponto vermelho, nenhuma condição de fora de controle, então ele está sob controle estatístico e só com influências aleatórias. Ele está estável, então também aqui é um verdadeiro. Coisa boa. Processo capaz é quando todas as exigências especificadas são atendidas, ou seja, apresenta condições de controle. Isso, apresenta condições de controle. E as exigências especificadas são atendidas. O que é que eles querem falar com isso? O que o cliente está exigindo, eu atendo. Eu estou sob controle e eu atendo o que o cliente está exigindo. Então o processo é capaz. Também é verdadeiro. Tudo é só estão falando a verdade. Processo instável é quando apresenta uma condição de controle estatístico e está sujeito somente às influências aleatórias. Aí é errado, né? Porque se eu disse que essa aqui está certo, essa aqui tem que ser falsa. Porque o processo instável, ele não tem influências aleatórias, ele tem causas especiais, né? Ele tem os sinais, e não o ruído, ele tem os sinais. Ok, gente? Tem mais uma? Opa, mais uma. Esse também é bom porque a gente entende aqui um pouco da teoria, né? Isso é importante. Vamos voltar para cá agora. O controle estatístico do processo CEP, conforme definido por Ribeiro e Katten, esse é um Katten 2012, é um livro, né? Pode ser entendido como uma técnica estatística aplicada à produção que permite a redução sistemática da variabilidade nas características da qualidade de interesse, contribuindo para a melhoria da qualidade intrínseca, da produtividade, da confiabilidade e do custo do que está sendo produzido. Perfeito. É isso mesmo. Em CEP, é fato notório que não importa o processo de produção ou produto que você possa imaginar. Não existem dois produtos exatamente iguais. Isso é real, não existe. E nenhum processo produtivo conseguirá fabricar dois produtos iguais. Mesmo que os leigos possam pegar dois produtos similares e dizer que eles são iguais. Assinale a alternativa correta, que apresenta o conceito de estatística relacionada ao CEP que descreve essa situação. Gente, por que dois produtos não podem ser iguais, não conseguem ser iguais? Eles podem ficar similares, você pode ver um com o outro e olhar e dizer, poxa vida, são tão parecidos, mas eles não são iguais. Você quando começar a medir, vai ver que na terceira casa decimal tem diferença, vai ver que tem uma diferença na tonalidade da cor, quando você começar a enxergar direitinho, você vai encontrar diferenças no tamanho, no espessura, em qualquer lugar, nas características do produto, mas eles não serão iguais. Você vê aqueles carrinhos saindo da linha de montagem, tudo parecido, tudo parecido. Você olha, você não identifica, mas você chegar perto, você vai começar a ver diferenças entre um e outro, tá? Então, o que é que isso faz? É aleatoriedade? É variabilidade? É incerteza? É repetibilidade? Gente, é a variabilidade. A variabilidade está variando o tempo todo. Então, essa variabilidade faz com que realmente você não consiga ter produtos iguais. Em qualquer processo, essa danada, essa variabilidade, ela está. Agora, a gente tem que eliminar ela? Não. A gente tem que conviver com ela?
Tem. Só que tem que conviver dentro da especificação do cliente. Eu tenho que atender o cliente. Minha variabilidade tem que atender a especificação do cliente. Aí eu posso conviver com ela. Se ela não está atendendo a espécie do cliente, ferrou. Eu não consigo vender para o cliente. Vou ter que melhorar meu processo, tá, gente? Então, essa é a variabilidade, a resposta disso aí. Vamos seguir em frente. Então, agora a gente fecha aqui e vai para a parte 2, mais exercício. Tá? Para não ficar um vídeo muito longo, a gente quebrou em duas partes, tá, gente? Então, próxima aula agora é os exercícios da parte 2, certo? Um beijão, um abraço. Qualquer dúvida, gente, vai lá no Telegram, concorda? Vai no Telegram e fala com a gente. Bye, bye, gente. Tchau, tchau.